Olá, alunos e alunas. A gente está iniciando agora a aula de História, a aula 15, do 8º ano, sobre a Era Napoleônica. Então, hoje, nessa aula aqui, a nossa preocupação vai ser ver um pouco da trajetória de Napoleão até o poder, como se deu esse processo, que a gente tem que lembrar e relembrar, que anteriormente a gente viu nas aulas a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa, lá do século XVIII, ela vai ter influência direta na subida ao poder de Napoleão Bonaparte. E como eu sempre falo no início da aula, a gente tem que ter um norte para a nossa aula. Então a gente vai ver agora qual é o objetivo dessa aula, O que a gente tem que compreender da nossa aula de hoje. Então aqui, objetivo da aula: identificar, analisar e relacionar os processos da Revolução Francesa, entender um pouquinho melhor e relembrar o que foi a Revolução Francesa e quais eram os pressupostos dessa revolução e seus desdobramentos na Europa e no mundo. Como vocês sabem, a Revolução Francesa ela vai ocorrer na França, mas ela tem um impacto também aqui na América, ela tem um impacto na África, na Ásia. Então, os ideais que são propostos pela Revolução Francesa, eles vão servir para outras nações. Relacionar e compreender as influências e mudanças no Brasil pós-revolução e no período napoleônico. Então a gente vai entender também um pouquinho qual que é a influência dessa Revolução Francesa para um Brasil que ainda vive um sistema de colônia. Então aqui, relembrando, vamos relembrar um pouco a Revolução Francesa. Vimos nas aulas anteriores a Revolução Francesa, o que ela significou para a França e para o mundo, os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, que irão servir de inspiração para outros povos, para outros regimes, principalmente para aquelas nações que vivem no regime de colonato. Então, no caso do Brasil, que ainda é colônia de Portugal em 1789. Então, essa coisa de liberdade, igualdade, o famoso artigo lá da Revolução Francesa, todos os homens nascem iguais. O que significa isso? Qual que é a importância disso? Então a gente vai entender um pouquinho melhor isso também. Será que a Revolução Francesa representa uma nova ideia de organização social baseada em igualdade, liberdade e fraternidade? Essa é a nossa problemática para a aula de hoje. Será que realmente nós somos iguais? Todos iguais? Será que a gente tem liberdade? Será que a gente pratica a fraternidade? Ser fraterno em relação ao outro, ver o outro como irmão, como igual, como livre, independente da sua raça, cor, clero, etnia e tudo mais, respeitando a diversidade do outro. Será que hoje em dia nós fazemos isso? Depois de tantos séculos da Revolução Francesa, será que os pressupostos que foram colocados lá, eles servem de parâmetros para a gente hoje na nossa sociedade contemporânea? Então hoje na nossa aula a gente vai tentar perceber um pouco melhor isso. É claro que nesse primeiro momento a gente vai se preocupar mais em ver a ascensão de Napoleão Bonaparte. Mas no decorrer das aulas, já que a gente vai ter aí várias aulas para ver esse período que é conhecido como Era Napoleônica, a gente vai entender um pouco melhor como a França deixou de ser monárquica, se tornou uma república e novamente volta a uma monarquia. É bem contraditório, Um país que lutou tanto pela liberdade, igualdade e fraternidade, voltar a ser uma monarquia, um império. Como é que isso ocorreu? Como é que um povo que lutou, que buscou o seu ideal, buscou sua liberdade, buscou sua colocação social, saiu de um regime que era de estados para um regime de classes sociais? Como é que aconteceu isso? Então a gente vai entender um pouquinho melhor esse desmembramento na nossa aula de hoje. Aqui a gente tem uma imagem que mostra a Revolução Francesa, 1789, então representação de um dos momentos da Revolução Francesa. Como vocês sabem, a Revolução Francesa ela é realizada pelo terceiro estado. E quem é o terceiro estado? Camponeses e burguesia, que representavam na época da França em torno de 96% da população francesa. Então, o primeiro e segundo estado não davam 4% da população francesa, mas era quem detinha o poder e quem detinha as riquezas da França. Então, esse terceiro estado, encabeçado pela burguesia, tanto pela alta, pela média, quanto pela baixa burguesia, e mais os camponeses, vão arquitetar e planejar essa revolução, essa tomada de consciência, essa tomada de poder. E a gente vai entender um pouco melhor como isso ocorreu. Agora, a gente vai para uma atividade já,
né, que a gente já fez um remember aí sobre a Revolução Francesa para vocês, né, poderem ir entrando no ritmo da aula. Que eu sei, né, que Revolução Francesa e Era Napoleônica são assuntos pesados, né, mesmo para vocês que estão no 8º ano. Então eu vou bem devagar, bem calmamente, para que a gente possa realmente entender o que foi esse processo histórico e qual é o desdobramento desse processo histórico hoje, na idade contemporânea, lá na época do Brasil colônia, o que isso trouxe para nós brasileiros, né? Porque nós, enquanto brasileiros, americanos, a gente tem muita dificuldade do porquê estudar tanto Europa. Por que a gente estuda tanto a história de outros povos, de outras nações e não estuda exclusivamente a nossa? É justamente por isso, porque a Revolução Francesa ela vai trazer pressupostos para a nossa nação, para a formação da nossa nação, para a criação de uma identidade nacional no Brasil. Então é a partir desse movimento que é nacionalista, por que não? É um movimento nacionalista, a Revolução Francesa, vai dar a ideia de um Brasil também nacionalista. E a gente vai perceber que não tem que ter escravidão, né? Que não tem que ter coisas que tornam uma sociedade arcaica, preconceituosa. Então a Revolução Francesa é a primeira quebra de preconceito que a gente tem. Por isso que é tão importante a gente estudar. E a Era Napoleônica, por quê? Porque Napoleão vai acabar influenciando diretamente o Brasil, já que Dom João vai sair com a família real em 1806, lá de Portugal, em direção ao Brasil, e vai mudar toda a estrutura do Brasil. Então a gente também tem que entender isso. Tá? Então vamos aqui para a nossa atividade. Aqui é uma atividade de múltipla escolha, como vocês podem perceber, né? Tem aqui a letra A, B, C e D, então vocês vão ler lá, sobre a Revolução Francesa é correto afirmar. Eu vou dar aí alguns minutinhos para vocês solucionarem e a gente já volta na sequência com a correção. Olá, então a gente retoma agora aqui para fazer a correção da nossa atividade depois desses minutinhos. Então lá, sobre a Revolução Francesa é correto afirmar letra A, B, C ou D? A resposta correta é a letra A. Foi o movimento do terceiro estado, como eu falei anteriormente para vocês, né? Os camponeses, juntamente com a burguesia, que vão fazer essa tomada de consciência e busca de igualdade dentro da França. Por quê? Porque essa igualdade não existe, né? A gente está vivendo um regime monárquico na França, antes da Revolução Francesa, onde se tem 3 estados, primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. O menos favorecido é o terceiro estado, apesar de representar quase 96% da população francesa. Então é esse terceiro estado que vai arquitetar essa revolução e vai fazer essa tomada de poder dentro da França. Agora a gente vai fazer aqui uma retomada das principais transformações e conquistas da Revolução Francesa. Então aqui, o antigo regime foi substituído pela república, então se a gente tinha uma monarquia antes, agora a gente tem um sistema republicano. Os súditos passam a condição de cidadãos, então eles não estão mais subordinados à figura do rei, não devem seguir a religião exclusiva do rei, né, se torna um estado laico, então várias coisas mudam aí dentro da sociedade francesa. A sociedade de ordens converte-se numa sociedade de classes, né? Então a gente vai ter lá, né, classe média, alta burguesia, baixa burguesia, né? E esse tipo de coisa. Extinção das leis que definiam, né, baseadas no nascimento, então não vai mais ter isso. Né? Então você nasce e você é camponês, você vai morrer camponês. Não, você pode nascer camponês e se tornar um médico, um burguês, sei lá, você pode abrir teu comércio, quer dizer, você pode fazer a chamada mobilidade social. No antigo regime, aqui no caso da França, não havia mobilidade social. Agora, eles têm o direito à mobilidade social, que é o que a gente tem hoje na idade contemporânea, né? As pessoas, independente da classe social em que elas nascem, elas podem ascender socialmente. Então, a gente tem mobilidade social.
tá? Regulamentações mercantilistas e relações serviços suprimidas, né? Isso daí porque a gente está num sistema capitalista e cada vez mais capitalismo dentro da França. Então é claro que mercantilismo e relações serviços não cabe dentro de um regime republicano e capitalista, né? A Igreja Católica perde poder e influência na França. Então a Igreja, além de perder várias posses de terra durante o processo revolucionário francês, também o Estado deixa de ser exclusivamente católico apostólico romano e se torna um Estado laico, tá? A consolidação do capitalismo na França. Então a burguesia, como faz parte do movimento revolucionário, então os burgueses vão cada vez mais tornar essa França industrializada e comercial, né? Então é claro que a França vai se tornar uma das grandes potências que a gente tem aí nesse período dentro da Europa, tá? Daí aqui a gente tem o chamado sistema de diretório, que vai de 1794 a 1799. 1799 é quando Napoleão, né, se torna cônsul. A gente entra no sistema de consulado, que a gente vai ver na sequência ali. Então, nesse primeiro momento aqui do nosso estudo, a gente vai entender melhor, né, como é que foi a ascensão de Napoleão e a tomada de poder de Napoleão dentro da França. Então, depois do período do terror, os jacobinos, que eram um dos partidos políticos existentes na França, foram perdendo apoio e força, tá? Os jacobinos são um dos partidos revolucionários, tá? Só que quando eles se tornam os donos do poder dentro da França, eles acabam se tornando quase uma ditadura, né? Eles começam a perseguir todos aqueles que falam mal da Revolução, começam a perseguir até membros do próprio partido dos jacobinos. Então, eles já não têm mais critério entre o que é certo, o que é errado. E isso acaba gerando uma insatisfação muito grande dentro da França. Então a gente vai ter lá os girondinos e a planície arquitetando um plano para derrubar os jacobinos. Vocês sabem, né, que a planície é aquele partido do centro, né? Então, ora ele vai para a direita, ora ele vai para a esquerda. Então ele vai de acordo com as tendências políticas. Quem está no poder, quem está mandando, é desse lado que eu vou ficar. Está perdendo poder, eu volto para o outro lado. E é assim que eles agiam. Tá? Que não é uma coisa legal, mas é o que acontecia na época e se a gente for notar nossa política hoje em dia, acontece até os dias de hoje, né? Então a gente sempre vai ter esse tipo de coisa aí. Então eles vão aproveitar para dar um golpe, né, e prender o líder dos jacobinos, que é o Robespierre, e os seus demais líderes. E o que acontece quando eles prendem esses líderes jacobinos? Eles guilhotinam essas pessoas sem nenhum julgamento prévio. O que para a Revolução Francesa não é visto com bons olhos pelos revolucionários, né? Pela sociedade francesa. Se a gente viveu um momento em que a gente era suprimido dos nossos direitos, da nossa igualdade, né, da nossa liberdade, agora eles estão fazendo a mesma coisa? Quer dizer, eles estão pegando as pessoas, tirando dentro de casa e simplesmente levando lá e cortando a cabeça sem nem dar o direito dessa pessoa de se defender. Aonde que está a liberdade, a igualdade, a fraternidade? Então, são coisas que a gente tem que se questionar ao longo do nosso estudo aqui, né? A França monárquica, a França republicana, tem muita diferença? Será que tem? O que o rei fazia lá não está se repetindo agora na República pelos líderes dos chamados revolucionários, né? Então, são coisas aí que a gente tem que ficar bem atento. E com um golpe, né, que derrubou os jacobinos, o poder passou para a mão de um grupo que era representado pela alta burguesia. Então a gente também já vai ver aí que a alta burguesia vai tomando poder, vai mostrando que ela quer ficar no poder e à frente dos demais, que também não é um pressuposto revolucionário, né? Quando você faz uma revolução, o que você quer? Igualdade para todos, independente da sua ocupação ou da sua classe social, né? Então é coisas aí que a gente tem que ir pensando. Aqui, a conspiração dos iguais. Ao assumir o poder em 1794, o novo governo liberou o preço dos alimentos, dos aluguéis, restabeleceu a escravidão nas colônias francesas, além disso estimulou o crescimento da indústria de algodão, da metalurgia, da mineração, por quê? Capitalismo, né? Intensificando o desenvolvimento do capitalismo francês. Então a França tinha que ir rápido para alcançar as outras nações que já eram extremamente industrializadas. Tinha uma preocupação com isso também. Os monarquistas, com dinheiros e armas recebidos da Inglaterra, por que a Inglaterra vai patrocinar, né, os monarquistas? Por que a Inglaterra quer a volta da monarquia na França? Porque a Revolução Francesa, ela significou uma tomada de consciência pela sociedade francesa e mundial, mas também deu às outras nações
armas para lutar contra a monarquia que era imposta dentro da sua própria nação. Então os outros reis se sentiram ameaçados após a Revolução Francesa. Né? Por quê? Porque eles podiam também ter esse mesmo processo revolucionário dentro do seu território. Então o rei da Inglaterra falou assim, não, né, vamos armar, quem sabe a monarquia volta lá e volta a reinar paz na Europa. Todos os reinos com seu reizinho, né, com seu sistema monárquico, nada de conspiração, nada de revolução. Então essa era a ideia. Tá? Só que é claro que isso não deu certo, né? Os jacobinos atacavam o governo por meio de clubes e jornais, né? Nesse ambiente tenso, essa tomada, né, de tentativa de tomada de restabelecimento da monarquia, que foi liderada por Graco Bepefu, liderou o movimento, não deu certo, o movimento foi sufocado, que era a chamada conspiração dos iguais, eles foram presos e foram executados. Né? A França revolucionária é uma França de execuções. Tá? E as execuções, a gente sempre tem que pensar, né, que você matar o outro sem dar o direito do outro à defesa é um ato arbitrário. Então, mesmo a gente tendo um processo na França revolucionário, lutando pela liberdade, igualdade, fraternidade, que são os pressupostos da Revolução, o que eles praticam são atos autoritários, justamente oposição ao que eles propunham lá no começo da Revolução. Né? Então, a França começa a se questionar. O que está acontecendo? Né? Será que é realmente isso que nós, o povo francês, queríamos? Né? Será que é essa França que a gente quer? Aqui a gente tem uma imagem, né, uma gravura do retrato de François-Noël Bepefu. Ele viveu de 1760 a 1797, também conhecido como Graco Bepefu. Ele era jornalista e político francês e foi um dos líderes, né, da conspiração dos iguais, que tentava suprimir o direito da propriedade privada, restabelecer a monarquia, esse tipo de coisa dentro da França. O governo de diretório, ele vai fechar os jornais depois disso, vai ameaçar expulsar os adversários da França. O governo, na verdade, francês, ele está desmoralizado. Né? A população francesa está cada vez mais pedindo a retomada de poder por um líder forte, de expressão dentro da França, uma pessoa que consiga fazer a coalizão do povo francês, a união do povo francês. Por quê? Porque o povo francês está dividido. Né? Revolucionários de um lado, partidos políticos do outro, aqueles que querem a monarquia, aqueles que não querem a monarquia. Então, o que a França deve fazer? Daí começa-se um movimento para que se tenha um líder forte. É aí que vai surgir nesse contexto, né, a figura de Napoleão Bonaparte, um jovem general francês, né, que vai ser reconhecido pela sua excelência em campos de batalha. Então ele consegue uma série de vitórias contra nações estrangeiras. Né? Essas vitórias, ele tem o reconhecimento do seu exército, ele já é ovacionado pelo seu exército, e ele começa também a ter o reconhecimento do povo francês. Então o povo francês começa a perceber que Napoleão pode ser aquele homem forte que pode liderar a nação francesa a um novo patamar, reestruturar a nação francesa, estabilizar economicamente a França, tornar a França uma nação grandiosa como foi no passado. A gente sempre tem que pensar que os europeus, eles sempre têm esse negócio de tradição, a busca de um passado grandioso. É só a gente pensar, Sacro Império Romano Germânico, Império Romano, então eles buscam sempre isso, trazer novamente essa grandiosidade, transformar novamente a Europa no centro do mundo. Só que agora eles têm concorrências, né? Eles têm colônias que são fortes, né, como as 13 colônias da América, né, colônia aqui o Brasil, né, a África, a Ásia. Então eles têm muita concorrência, mas eles querem novamente buscar a grandiosidade do passado. Por isso que sempre quando tem uma crise muito grande na Europa, eles remetem novamente essa questão de um líder forte, de um líder que centralize, de um líder que mostre coesão, união. Tá? Então aqui, suas vitórias foram contra o exército dos monarquistas absolutistas. Bonaparte era visto como salvador da pátria francesa. E essa ideia de salvador da pátria, né, se a gente pensar na nossa história enquanto Brasil, a gente também vai ter, né? A era Vargas, quem que era Getúlio Vargas? O salvador da pátria, né? O governante do povo. Então esse retorno ao passado, essa busca de um grande líder, ele acontece em várias nações ao longo da trajetória histórica de cada povo. E a gente percebe isso.
Daí aqui a gente tem uma gravura, né, de Napoleão Bonaparte. Essa representação de Napoleão assim altivo, né, é sempre muito feita. Daí a gente vai ter posteriormente um retrato já de Napoleão onde ele aparece com a mão aqui, né, e muito se especulou sobre a razão de sempre ele aparecer assim nos retratos posteriores. E ele tinha uma pessoa responsável por fazer as suas pinturas, que era a pessoa que fazia a representação, e ele sempre fazia questão de palpitar em como ele seria representado. Como teria ser o seu porte, a sua estatura, tirar imperfeições de pele, barriga ou qualquer coisa que ele tivesse. Ele era muito preocupado com a sua aparência para o outro. Napoleão tinha essa preocupação, tá? Então aqui o golpe 18 Brumário. Esse golpe 18 Brumário, ele é bem importante na história da França, porque é ele que vai alçar definitivamente Bonaparte no poder. Tá? Então, em 10 de novembro de 1799, 18 Brumário, segundo o calendário republicano, que é o calendário revolucionário, né? Então a gente tem o calendário gregoriano e pós-Revolução Francesa eles instituem um calendário que é o chamado calendário republicano ou revolucionário. Tá? Napoleão Bonaparte, apoiado por políticos da burguesia e por militares, tomou o poder. Então aqui, né, implantando um novo regime, que é o regime de consulado. O que é um regime de consulado? Né? No caso, esse consulado francês, ele tinha 3 cônsuls, aonde quem de fato detinha o poder era o primeiro cônsul. E o primeiro cônsul era Napoleão Bonaparte. Tá? Esse acontecimento ficou conhecido como 18 Brumário, né? Completava-se assim a Revolução da Burguesia iniciada em 1789. A burguesia conseguiu o que ela tanto queria. Ela conseguiu alçar ao poder um representante legítimo da burguesia. E isso, para a França, representa uma quebra naquele tradicionalismo que vinha com uma monarquia que era passada de pai para filho, uma hereditariedade de sangue. Um nobre passa para um nobre, não. Aqui rompeu-se isso. Então a gente tem uma nova trajetória ali dentro da história da França. Apoiado pela burguesia e por políticos e exército, Napoleão deu o golpe 18 Brumário, restabelecendo sua liderança e firmando de vez a burguesia no poder. Então isso aí marca, né, o que eles chamam de processo revolucionário. Agora a gente tem um novo processo dentro da França, né, que é a tomada de poder da burguesia. Agora a gente vai para uma atividade, né, até para vocês tomarem um fôlego de tanta informação que eu passei aqui para vocês. Essas atividades são atividades assim, essa primeira aqui que a gente vai fazer, vocês podem perceber que tem um texto para você fazer a leitura e a partir desse texto da leitura a gente vai responder na sequência a questão. Então eu vou dar alguns minutinhos para que vocês possam ler, refletir em cima de tudo que a gente viu e já volto com a correção.
Então, estamos de volta para a correção da nossa atividade. Então, eu dei um tempinho para que vocês fizessem a leitura, né, do texto. Então, aqui a questão: a qual grupo social essas ideias podem ser associadas? As ideias que estão aqui no textinho para vocês. A burguesia, né? A França, desejada de qualquer grande coisa durável, deseja que seus representantes sejam conservadores e pacíficos, né? E não inovadores e turbulentos. Querem colher o fruto de 10 anos de sacrifício. Está se referindo à burguesia, né? 10 anos do processo revolucionário, agora finalmente eles vão colher os frutos de toda essa luta revolucionária. Agora vamos para mais uma atividade. Atividade número 3. Essa atividade é de múltipla escolha, então vocês vão ler as 4 alternativas, ver qual é de acordo, né, com a resposta correta e já na sequência eu volto aí para a gente solucionar.
Então, estamos de volta. Então, aqui, o diretório foi um golpe orquestrado pelos partidos Girondino e da Planície. Sobre esse golpe é correto afirmar. Então, você tinha a alternativa A, B, C, D. A resposta correta é a alternativa D. Com um golpe, prenderam Robespierre e os demais líderes jacobinos e eles foram guilhotinados sem julgamento, né? Que eu falei que era a grande questão que eles colocaram. Como não deram direito de defesa a esses homens? Daí a própria sociedade começou a cobrar. Tá? Por quê? Porque não se parece nada com um processo revolucionário que propõe liberdade e principalmente igualdade. Agora, a atividade 4. A atividade 4 é o contrário da atividade 3. Né? Se a gente buscava lá a correta, aqui a gente vai buscar a incorreta. Então, a gente tem 3 alternativas que estão certas e só tem uma que está errada. Então, vocês dão uma lidinha aí e a gente já volta para solucionar mais essa. Então, voltamos para a resolução da nossa atividade. Como eu falei para vocês, ao contrário da 3, né? A gente vai buscar a incorreta. Então, a incorreta seria essa, né? O golpe 18 Brumário restituiu o poder da nobreza francesa? Claro que não, né? Eles justamente não queriam mais a nobreza francesa no poder, eles queriam a burguesia, que havia perdido a Revolução Francesa. Então, está totalmente inviável essa alternativa, ela é a alternativa incorreta, né? Daí também você tinha que justificar a escolha da resposta. Então aqui, ó, daí é só você dizer, né? O golpe 18 Brumário levou ao poder o jovem general Napoleão Bonaparte, que tinha amplo apoio da burguesia francesa. A antiga nobreza do antigo regime não teve participação neste acontecimento. Justamente, né, o antigo regime seria, ele está se referindo ali ao primeiro e segundo estado. Então, quem faz a tomada de consciência, quem faz o golpe 18 Brumário, quem eleva ao poder Napoleão Bonaparte, é o terceiro, o extinto terceiro estado, que agora representa a classe social da alta burguesia, tá?
Daí, atividade número 5. Essa atividade é um pouquinho mais elaborada, então pode ser que você tenha que pensar um pouco mais, refletir um pouco mais, né? Por isso que eu vou te dar um tempo maior para você tentar solucionar. Então aqui, ó, tem aqui, né, o texto que você tem que ler e de acordo com esse texto aqui é que a gente vai fazer a resolução ali na frente das questões. Então, eu vou dar um tempinho aí para que vocês possam ler para que a gente poder solucionar junto essa questão. Então vamos à solução da nossa questão. Então aqui vocês têm o texto, né? O estudo histórico visa chamar a atenção para o fato de Napoleão Bonaparte ter se tornado, né, o ícone da cultura ocidental. Daí aqui é um trechinho de uma obra do Eric Hobsbawm, né? Seu retrato é o que a maioria das pessoas razoavelmente instruídas, mesmo hoje, reconheceria mais prontamente numa galeria de personagens da história. Ainda que somente pela tripla marca registrada do tamanho pequeno, do cabelo escovado para frente sobre a testa e da mão enfiada no colete entreaberto. Então, essa é a imagem que a gente tem de Napoleão, né? Cabelo escovado, a mãozinha por dentro do colete, estatura baixa. Tá? Daí aqui são as questões para vocês, né? Então agora responda. Então eu vou dar uns minutinhos bem rapidinho para vocês lerem. A gente já leu o trechinho, então vocês respondem aí e a gente já volta com a solução na sequência.
Então vamos à nossa solução da questão 5. Agora responda, como as pessoas razoavelmente instruídas reconhecem o retrato de Napoleão nos dias de hoje, segundo o autor, o Eric Hobsbawm, ainda que somente pela tripla marca registrada do tamanho pequeno, cabelo escovado e a mão enfiada no colete entreaberto? Essa é a resposta. B. O que o autor quis dizer com as pessoas razoavelmente instruídas? Qualquer criança que ingressa no ensino básico na França já irá aprender a biografia de Napoleão. Até hoje, Napoleão é uma referência dentro da França. Tá? Ele é ovacionado até os dias de hoje como o grande herói francês. Tá? Na França é visto como um exemplo de patriotismo francês e conquistador nato. Então, até hoje, ele mantém aí essas características. Agora, a atividade número 6. A gente fez uma interpretação de texto, aqui a gente vai fazer uma interpretação de imagem. Né? Então, vocês vão observar a imagem de Napoleão sobre o cavalo e aqui estão as 3 questões que vocês vão ter que responder aí no caderninho de vocês. Eu vou dar uns minutinhos para vocês e a gente já volta na sequência com a solução.
Então vamos à resolução da análise da nossa imagem. Observe a imagem e responda. Como Napoleão é retratado na pintura? Né? Então, aqui. Como Napoleão é retratado na pintura? Então, na pintura, Napoleão é retratado de uma forma luxuosa, representando alguém valente, com expressão no rosto, no olhar, um cavalo imponente, tudo isso para trazer, né, essa grandiosidade desse grande líder, que agrega vários fatores em uma única figura. Tá? Qual a mensagem que a obra transmite? A imagem transmite a mensagem de Napoleão como herói, que conduz à vitória. Né? Aqui ele não está parecendo um derrotado, está parecendo um vitorioso. Como esta imagem pode ter colaborado para a popularidade de Napoleão? Ao fazer propaganda exaltando os feitos de Napoleão. Né? Que até hoje tem isso dentro da França contemporânea, né? Sempre exaltando quem foi Napoleão, a sua figura. Então, esse traço de mãozinha enfiada no colete, estatura baixa, o francês nem leva em consideração, ele leva em consideração os feitos de Napoleão, as conquistas de Napoleão. Excelente estrategista, né? Líder nato, né? Sabia trazer e agregar o seu exército em torno dele, venceu batalhas onde ele tinha o numérico de soldados inferior ao seu adversário e mesmo assim ele ganhou no campo de batalha. Então tudo isso aí agrega a figura de Napoleão, essa figura tão imponente. E esse, né, o Jacques-Louis David, ele era o retratista oficial de Napoleão. Né? Ele fazia essas produções, né, de tinta sobre tela, sobre óleo, né, tinta sobre tela, ele que fazia essa produção e ele ia lá e Napoleão dava os palpites como teria que ser a sua imagem, como ele queria que fosse representado. Agora aqui a gente já entra, né, na nossa reta final da nossa aula, as considerações finais sobre a aula, né, o que a gente viu hoje. Como vocês sabem, a gente vai continuar a Era Napoleônica nas próximas aulas, então a gente vai aprofundar melhor, vocês vão entender melhor quem foi Napoleão, entender melhor, né, o que essa revolução trouxe aí. A gente vai ver na próxima aula o Império, como é que Napoleão se tornou imperador de cônsul. Então a gente vai entender tudo isso melhor. Então hoje a gente viu como é que a França ficou no pós-revolução e pós-golpes, né? Como mais um golpe decisivo, conhecido como 18 Brumário, e na próxima aula a gente vai entender melhor, né, como é que o imperador, como é que Napoleão chegou a imperador. Aqui a gente tem uma bibliografia de apoio para vocês, para quem se interessar em aprofundar os seus conhecimentos. Eu sugiro que leiam essas obras. Bom estudo para vocês e até a próxima aula.